Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós. Gostaria de ler hoje o texto de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Dos 12 discípulos de Jesus, haviam 3 que eram os mais chegados a ele, que eram Pedro, Tiago e João. Desses 3, Pedro, ele era o mais afoito, mais precipitado, um pouco impulsivo. Certa vez Jesus perguntou a eles: Quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, e tem gente que diz que o Senhor é um outro profeta que haveria de vir. E Jesus perguntou: E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro, apesar das suas características, ele havia compreendido que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em João 6, lá na multiplicação de pães, Jesus está falando para a multidão que está ali. Aquela multidão está comendo e Jesus resolve falar com eles e Jesus começa a dizer: Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Esse discurso causou uma certa discussão entre eles. E eles não aceitaram essa palavra e começaram a se afastar, começaram a abandonar Jesus. Aos poucos aquela multidão foi se dissipando e foram deixando Jesus. E aí Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: E vocês não vão me deixar também? O que estão esperando? E novamente Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós sabemos e temos visto que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, ele errava e Pedro também acertava. E Jesus amava muito a Pedro. Jesus sabia que Pedro era um grande líder. E Pedro era apenas uma pedra bruta que precisava ser lapidado. Jesus também sabia que na hora que fosse necessário, na hora que mais precisasse, Pedro não suportaria. Pedro tentava viver em obediência a Jesus. Em Mateus 26, no verso 58, quando Jesus é preso, esse texto diz que Pedro seguia Jesus de longe. Muitas pessoas, elas são assim, elas seguem a Jesus de longe. Elas seguem a Jesus de longe, elas não desprezam a Jesus, mas elas também não abraçam. Elas não seguem, não desprezam, mas elas querem os privilégios do cristianismo. Mas elas evitam compromisso. Isso não é ser um discípulo verdadeiro. Pela terceira vez em que Pedro nega Jesus, ele disse que ele não era um discípulo. Talvez ele não fosse mesmo, porque o verdadeiro discípulo não abandonaria o seu mestre. Jesus foi tirado de dentro da casa do sumo sacerdote. E quando Jesus passa pelo pátio, Jesus vê Pedro e Pedro vê Jesus. Os olhares se cruzam. Pedro lembra das palavras de Jesus: 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Jesus olhou para Pedro e Pedro saiu dali e chorou amargamente. Certamente nessa hora ele entendeu que ele era muito egoísta, dissimulado, uma pessoa que só queria se dar bem. Jesus olhou para ele com um olhar de amor, com um olhar de compaixão,
um olhar de perdão. Pedro se viu conforme ele realmente era. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais reconhecemos quem somos. Percebemos a nossa indignidade quando nos achamos muito espirituais, que nós somos mais santos do que os outros. Olhamos os outros de cima para baixo. Avaliamos as pessoas pela sua classe social. Isto é um sinal de que nós estamos nos afastando do Senhor, pois quanto mais próximos de Deus nós estivermos, olharemos as pessoas com o olhar de Deus. Olharemos com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, de compreensão. Pedro, ele tornou-se outro homem. A narrativa conta que depois que Jesus morreu e ressuscitou, quando Jesus encontrou-se com seus discípulos, certa vez, depois de um jantar, Jesus confronta Pedro. E aí Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama mais do que todos os outros? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta novamente: Pedro, você realmente me ama? E ele diz: Senhor, é claro que eu te amo. Então Jesus diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta novamente a Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro já estava um pouco aborrecido, chateado, e Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Então Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas, cuida da minha igreja. Para concluir, eu queria dizer que pelas 3 vezes em que Jesus confronta Pedro, Jesus está dizendo para que Pedro compreenda que pelas 3 vezes que ele negou a Jesus, a primeira vez, Jesus perdoou. A segunda vez, Jesus o perdoou. E a terceira vez, Jesus disse a ele: está zerado, você não me deve mais nada. Cuida da minha igreja. Que nós possamos aprender com esse devocional a cuidarmos mais uns dos outros. E que Deus nos abençoe.